Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus capítulo 15, dos versículos 1 ao 20. E aqui, nesse longo trecho, nós temos muitos versículos que nós poderíamos trabalhar, muitas aplicações que nós poderíamos fazer para a nossa vida. Bom, não temos tempo aqui para fazer todas elas, mas eu gostaria de frisar que aqui Jesus combate a hipocrisia e o ensinamento errado, né? Ensinamento que os fariseus, né, e os chefes, enfim, não só os fariseus, mas todos ali os responsáveis pela religião do povo judeu e por ensinar aquilo às pessoas, praticavam na época em que ele esteve aqui. Eles, enfim, valorizavam tradições, costumes e colocavam isso acima do da vontade de Deus, de fato, né? Eles ensinavam a regra acima da, da intenção do coração em agradar a Deus. Então era a regra unicamente pela regra. Não, a gente faz isso porque isso é o certo. Eu não faço isso para agradar a Deus. Eu não faço isso porque Deus pede que eu faça. Eu faço porque ensinaram assim, eu faço porque a tradição é assim, eu faço porque tem que ser feito, né? Eu faço porque se eu não fizer, e aí a gente começa a aplicação para hoje, se eu não fizer isso é pecado. Muitos cristãos nas igrejas, eles ensinam dessa forma, né? Não, se você fizer isso, você estará desagradando a Deus. O crente que faz aquilo está em pecado. E estar em pecado é desagradar a Deus. E de uma certa forma, o crente não está em pecado. O crente ele tem que viver pedindo perdão pelos seus pecados. É uma vida de pedir perdão, é uma vida de se autoexaminar, se autoavaliar, né? Por isso que eu falo tanto a respeito do autoexame na igreja. Porque a vida cristã, no final das contas, consiste nisso. Consiste em eu olhar para mim mesmo, conversar com o Espírito Santo e pedir que ele me molde à maneira de Cristo. Ele me torne parecido com Cristo. E aqui, no versículo 19, né, de todo esse trecho que vai do 1 ao 20, eu gostaria de ficar estacionado aqui no 19, embora quase todos os outros versículos sejam em base para aplicações cotidianas, né, aplicações nossas. Jesus fala assim, porque ele está explicando aqui uma parábola para os discípulos e logo após um diálogo que ele tem, um diálogo ácido que ele tem com fariseus. E ele, durante essa resposta para os discípulos, onde ele explica a parábola, ele fala assim no 19: porque do coração é que procedem os maus intentos, ou seja, as más intenções, né? Os homicídios, os adultérios, as imoralidades, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias, as blasfêmias, e essas coisas que corrompem o indivíduo. Mas comer sem lavar as mãos, isso não o torna impuro. Então, quantos cristãos hoje em dia nós temos, ah, enfim, prestando atenção em coisas que são bobas e não afetam, né, a, a caminhada cristã, de certa forma, enquanto nos seus corações eles não prestam atenção se não há algum tipo de calúnia, de fofoca, de algum tipo de blasfêmia, né? Blasfêmia aqui a gente pode fazer uma aplicação também sobre reclamação. Blasfêmia não é só contra o Espírito Santo, mas eu fico blasfemando contra o trânsito do dia a dia, eu fico blasfemando contra o governo, eu fico blasfemando contra o político tal, eu fico blasfemando contra as outras igrejas que, ao meu ver, ensinam coisas erradas, entende? Então a blasfêmia, ela é o falar mal, um costume que as pessoas têm. Não sei se você já se deparou com gente assim, que está sempre reclamando, que está sempre vendo defeito, que está sempre enxergando algo de negativo nas situações. O falso testemunho, o roubo, a imoralidade. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: olha, enquanto a gente está olhando para o que as pessoas fazem exteriormente, se a pessoa fuma, se a pessoa bebe, se a pessoa anda assim, se a pessoa anda assado, se tem a roupa de tal jeito, se tem a roupa de outro jeito, nós esquecemos de fazer o nosso autoexame,
de olhar para dentro. Os verdadeiros problemas e os piores pecados não são esses externos, são os internos, porque eles são gestados, eles são gerados, eles são criados no coração humano. Como nós estávamos falando ontem na igreja, no último domingo, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Então, nós, apoiados nessa nossa natureza corrompida, nós acabamos gestando dentro de nós sentimentos ruins. E sentimentos ruins e pecados como ira, como egoísmo, como o ciúme, a inveja, eles geram os homicídios, eles geram os adultérios, eles geram as imoralidades, os roubos, falso testemunho. Faz com que eu fale mal das pessoas, a calúnia. Então o que Jesus está falando aqui é, olha, muito pior do que qualquer coisa exterior é o que está internamente no ser humano, porque ele tem capacidade das piores coisas. Nós somos capazes das piores coisas na ocasião perfeita para que elas sejam feitas. Então, quando há a ocasião para que eu faça algo ruim, eu tenho que entender que eu sou capaz de fazer algo ruim. Então, aqui é um ensinamento acerca do autoexame, para que nós, todos os dias, paremos um instante que seja no nosso dia para fazer a nossa oração e para olhar para dentro de nós, para olhar para o nosso dia. Falar, puxa, quando eu falei daquela forma com aquela pessoa, na verdade é que eu tenho ciúme dela, é que eu tenho inveja dela. Então eu falei daquele jeito por causa disso. Poxa, quando eu fiz tal coisa, é porque eu me deixei dominar pela ira. Puxa, quando aconteceu tal coisa, é porque na verdade eu estava cobiçando aquela pessoa ou algo de uma pessoa. E esse autoexame feito para com o Espírito Santo que está dentro de nós, quando nós pedimos perdão, nos ajuda a vencer pecados, nos ajuda a ficarmos mais parecidos com Cristo. Então fique com esse versículo 19 aqui no seu coração hoje e pense dessa forma. Pense, puxa vida, eu preciso fazer o meu autoexame. Eu preciso olhar para dentro de mim, pedir ajuda de Deus, pedir ajuda do Espírito Santo, para que eu me torne mais parecido com Cristo, para que eu possa enxergar toda a podridão que há no meu coração, tudo aquilo que ainda precisa ser mudado, modificado, para que eu me pareça mais com Cristo. E peça perdão, né? O autoexame serve para isso, serve para que nós peçamos perdão por aquilo que nós temos feito e nós sabemos, porque o Espírito Santo fala a nós, que tem desagradado a Jesus Cristo. Então, que hoje nós possamos mais uma vez rememorar o autoexame e praticá-lo um pouco mais. Deus abençoe você. Até amanhã.